Meus irmãos, graça e paz. Que bom a gente poder estar aqui. Que bom ter os irmãos. Sei que por conta da data, a gente acaba tendo algumas dificuldades, né? De poder, às vezes, estar aqui por conta das festividades e tudo mais. Mas como acabou de ser dito, louvo a Deus por aqueles que puderam estar. Não só para a gente prestar um culto a Deus, que é o mais importante, mas eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos nessa manhã, porque desde sexta-feira à noite eu estou solitário, em casa, sozinho, com as luzes apagadas, não fica aquela casa cheia de luz acesa, né, em todos os cômodos. Também eu nunca consegui ouvir tantos sons externos como eu estou ouvindo agora, porque a Elisa também não está em casa, né? E ela agita bastante as coisas. Eu estou dizendo isso tudo porque, diante desses quase 2 dias sozinho, eu estou sendo abençoado pela presença dos irmãos. A gente já tomou um café aqui hoje mais cedo e estou podendo desfrutar dessa companhia. Por isso, irmãos, a gente sempre tem que agradecer e louvar a Deus pela igreja que Ele nos dá. Não é uma igreja perfeita, obviamente, mas é bênção de Deus para a nossa vida, em vários momentos e para tantas outras coisas. Bom, eu quero ler Mateus, capítulo 1. Mas eu quero ler apenas um versículo do capítulo 1, que não foi lido aqui na liturgia. E eu vou poder, com a graça e a ajuda de Deus, tentar expor aqui um pouco, porque toda a passagem é muito rica, meus irmãos, em detalhes, ao ponto de que já deve chamar a nossa atenção para o fato de que tudo que está nos primeiros versículos do capítulo 1, basicamente os versículos anteriores à passagem que o Elder leu, que são os versículos 1 a 17, você se depara com uma genealogia. E isso está aqui não sem propósito. É muito rico em detalhes, que infelizmente a gente não vai conseguir observar cada um deles. Mas eu já estava anotando aqui, na hora que eu estava no banco, algo que eu desejo fazer daqui a 1 ano. Talvez um pouquinho menos de 1 ano, que é em dezembro de 2024, a gente na escola dominical fazer uma pequena série de estudos no primeiro e no segundo capítulo de Mateus. Então eu já tenho aí uma agenda para pelo menos dezembro de 2024. Se a gente chegar até lá, creio que a gente chega. Mateus capítulo 1, nós vamos ler juntos apenas o versículo de número 1. Os irmãos acharam? Vamos juntos, então? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mais uma vez. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Meus irmãos, os anos se passam rapidamente. Eu estou com meus 37 anos e meditando nessa passagem, isso me levou, porque a gente, na maioria das vezes, tenta pensar em alguma ilustração ou uma introdução para aquilo que a gente vai falar e que deve ter conexão com aquilo que o texto apresenta para nós. E aí, lendo, meditando, estudando um pouco sobre essa passagem, isso me fez ir lá para o ano de 2007, 2008. Eu tinha os meus 22 aninhos. Eu não me recordo bem,
minha memória assim não é tão boa para algumas coisas, e ela ficou assim depois que eu me tornei pastor. Fui para o seminário e me tornei pastor, porque eu precisei manter na minha mente só aquilo que era mais importante para o momento. Então, algumas coisas eu não faço tanta questão de manter na cabeça. E aí eu não lembro exatamente quais circunstâncias que eu estava vivendo nessa época. Em 2007, eu sei que em 2009 eu fui para o seminário, 2008 eu fiz aula de inglês, 2007 eu estava no meu primeiro ano de um curso de sistema de informação. Eu só consegui manter por um semestre. O segundo semestre não aprendi nada, passei não sei como, encerrei, fui fazer uma consulta psicológica para fazer um teste vocacional. Não sei se já contei essa história, e no teste vocacional deu que uma das coisas que eu tinha como aptidão, olha que coisa estranha, entre aspas, uma das minhas aptidões era ser pastor. E aí aquilo me deu um gatilho para eu entender que talvez Deus estava me chamando para o ministério. E isso, com o tempo que foi passando, se concretizou, graças a Deus. Então eu sei que em 2007 eu estava nesse primeiro ano de faculdade, me atarefava com algumas coisas, mas de certo modo eu não estava tão atarefado. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque no ano de 2007, há 16 anos atrás, eu senti o desejo de fazer uma alteração na minha vida. Para quem sabe, meu nome é Erickson de Carvalho Henriques. Então esse é o meu nome de nascença. Mas em 2007, do nada, talvez porque eu estava à toa, não tinha muita coisa para fazer, sabendo que meu avô paterno se chamava Wilson Henriques Schwartz, eu então decidi acrescentar esse sobrenome no meu nome. Hoje, o meu nome então é Erickson de Carvalho Henriques Schwartz, mas era antes só Erickson de Carvalho Henriques. E aí, eu estou dizendo isso aqui porque a partir do momento que eu comecei a ter esse interesse, consegui fazer esse acréscimo ao meu nome, eu fui pesquisar um pouco, e aí essa pesquisa não está tão concretizada, porque tem muitas dificuldades de saber os detalhes todos. Eu sei que lá, meus tataravô, para lá para trás, eram alemães, como é que fala? Alemães. E eu tentei ver se eu conseguia provar que eu era descendente de alemão, por causa desse sobrenome, e tentar puxar para trás, para ver se eu conseguia ter informações e dados que comprovassem que eu era descendente de alemão. Mas eu não consegui fazer isso. O fato é que, para que eu pudesse, então, ter uma cidadania alemã, um passaporte alemão, eu precisava de ter essa comprovação por meio dos meus antecedentes que vieram da Alemanha para o Brasil. Talvez, quem sabe, há algum tempo, a gente consiga essas informações para comprovar isso, e eu poder ir lá para a Alemanha, fazer uma visita, assim como alguns abençoados da nossa igreja tiveram oportunidade de ir para fora do país, né? O Vitor, Ludmila, Dona Marta, Ítalo, Priscila, que não estão aqui, alguns outros. É sempre bom a gente poder conhecer outros lugares. Isso tudo, de certo modo, tem relação com aquilo que está diante de nós nesses primeiros 17 versículos do capítulo 1 de Mateus. De certo modo, foi isso que Mateus buscou fazer aqui nesses 17 versículos. Ou seja, o objetivo de Mateus, ao mencionar aqui uma série de nomes, série de gerações, não foi em vão. A menção dele no primeiro capítulo, nas primeiras palavras desse evangelho, não foi sem propósito.
mas tinha como objetivo e finalidade provar a origem do menino Jesus. Se você voltar aos seus olhos, a primeira palavra que aparece, ou a terceira palavra, sendo mais literal, a terceira palavra que aparece aí no primeiro versículo é qual? Genealogia. Essa palavra no original é traduzida como a palavra Gênesis, que significa início ou origem, melhor dizendo, origem. Veja que Mateus já de cara apresenta que o objetivo dele, nesses primeiros 17 versículos, é falar sobre a origem de Jesus, do menino Jesus. E aí, nós temos uma estrutura nesses 17 versículos, que fica clara no versículo 1, que também fica clara do versículo 2 ao versículo 16, e no versículo 17, principalmente no versículo 17, porque nesse último versículo dessa primeira parte do capítulo 1, o próprio autor, que é Mateus, fala para nós, nos dá essa estrutura. Pelo menos na estrutura do meio aqui. Ele encerra dizendo, antes de eu falar isso, eu vou vou fazer algo melhor aqui. Eu vou ler com vocês os versículos 2 em diante. Veja bem, o versículo 1, Mateus começa então dizendo o propósito, de maneira direta, o que ele queria, que é falar sobre a origem de Jesus Cristo, o filho de Deus, o filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, nesse primeiro versículo, o que Mateus está fazendo é resumir aquilo que ele vai começar a descrever. Ele resume a origem de Jesus dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a partir do versículo 2, ele vai descrever, detalhar essa origem. Acompanhe comigo, a partir do versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Do versículo 2 até essa primeira parte do versículo 6, nós temos uma subestrutura. Veja aí o versículo 17. Mateus encerra dizendo: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Então essa é uma subestrutura. Nós temos uma primeira parte, que é o resumo. Nós temos uma segunda parte, que é a genealogia, a origem de Jesus em detalhes. E essa origem em detalhes é dividida em 3 partes. A primeira começa de Abraão até Davi, do versículo 1 ao versículo 6, na primeira parte. Depois, a segunda parte dessa segunda estrutura é do versículo 6, parte final, em diante. Continuando. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher Urias, Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Volte para o versículo 17. E a segunda parte dessa segunda estrutura, Mateus disse: desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14 gerações. E aí a última parte dessa segunda estrutura, a partir do versículo 12.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Parte final do versículo 17, Mateus também disse: e desde o exílio da Babilônia até Cristo 14. Então, irmãos, esses 17 versículos do primeiro capítulo são divididos em 3 partes. Versículo 1 é um resumo da origem de Jesus. Versículo 2 ao versículo 16, o detalhamento dessa origem de Jesus, aonde tem 3 gerações. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a Jesus. Como eu disse, nada do que está aqui é sem propósito. E aí eu esqueci, o versículo 17, então, é a descrição de Mateus dessa estrutura. Como eu disse anteriormente, nada do que está aqui é sem propósito, há uma riqueza de detalhes aqui, mas a gente não vai conseguir se ater a cada uma dessas coisas. Por isso que eu comecei lendo o primeiro versículo, que é onde nós vamos focar, porque ainda que seja um resumo, ele é de extrema importância para aquilo que a gente pode considerar e aplicar à nossa vida. Versículo 1 começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós temos aqui, de maneira resumida, a origem de Jesus, a origem do menino Jesus, do qual essa origem vinha de Davi e vinha de Abraão. Mateus usa aí a palavra filho, não necessariamente porque Davi e Abraão foram pais de Jesus, mas a ideia aqui da palavra filho é a ideia de que Jesus descendia tanto de Davi quanto de Abraão, de que ele tinha uma ligação, de que ele tinha uma relação sanguínea, familiar, com esses 2 personagens que eram extremamente importantes e relevantes para os israelitas, para o povo de Deus. E por que tanto Abraão quanto Davi eram extremamente importantes? E depois nós vamos entender por que Mateus está interessado em falar da origem de Jesus, que tem relação com Davi e tem relação com Abraão. Nós que somos leitores da palavra de Deus, sabemos um pouco das histórias daquilo que Deus revelou para nós. Nós conhecemos um pouco da história de Abraão. E o que a história de Abraão, dentre tantas coisas, apresenta para nós é que Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão, Deus faz um pacto com Abraão, Deus dá a ele uma aliança, Deus se compromete com Abraão e inclusive faz promessas a Abraão. Faz a promessa, por exemplo, de que ele seria, ou de que ele teria um filho. E que por meio desse filho, Deus o abençoaria, e por meio de Abraão e do seu filho, todas as nações seriam abençoadas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, foi exatamente isso que Deus disse para Abraão. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja só, Deus prometeu: em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus para Abraão, de alguém que não tinha filho, não tinha descendente, mas Deus agora promete que daria um filho, e através desse filho todas as outras famílias seriam benditas, abençoadas. Um pouco mais à frente, no capítulo 22, versículo 18, Deus repetiu a mesma promessa, quando disse: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha
vós. Porque Abraão creu na promessa, a Bíblia diz, isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu na promessa de salvação, de um Deus que salvaria o seu povo. Isso foi imputado a ele como justiça. E é por isso que Deus promete que todas as famílias seriam abençoadas, todas as nações seriam benditas. Deus estava aqui, através desta promessa, apresentando para Abraão, ainda que de uma maneira tão clara como nós hoje entendemos e percebemos, porque temos toda a revelação de Deus. Abraão não teve esse privilégio. E nós vimos que, de fato, somos mais privilegiados do que aqueles que experimentaram de coisas sobrenaturais com Deus no deserto. Olhando para 1 Pedro, o capítulo 1 lá. Porque apesar da gente não viver essas coisas sobrenaturais como antigamente, nós, meus irmãos, temos toda a revelação. Ela está completa e clara diante dos nossos olhos, sem dificuldade. Porém, Abraão não tinha isso de maneira tão clara. E apesar disso, Deus estava, de certo modo, trazendo um pouco de luz ao dizer, ao prometer que por meio dele, por meio do seu filho Isaque, por meio dos descendentes dele, todas as nações seriam benditas. Dizendo de que a salvação não seria exclusivamente para os judeus, mas para aqueles que creriam nesse Deus, assim como Abraão creu na promessa. Mateus vai dizer que a origem de Jesus não era apenas ser descendente de Abraão, mas também de Davi. E da mesma forma como Abraão foi extremamente importante para o povo de Israel, Davi também. E a esse Davi, Deus, de maneira semelhante, fez promessas. Por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 12 e 13, a promessa que Deus deu a Davi não foi muito diferente daquela que Deus deu a Abraão. Ainda que o contexto fosse diferente, Deus disse: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, ou seja, Davi, quando você morrer, quando você passar dessa terra, a promessa de Deus para ele era: então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Deus estava falando aqui, prometendo a Davi de que o reino dele seria passado aos seus descendentes, no caso aqui de maneira direta ao seu filho Salomão, como nós conhecemos a história. Mas veja que há um detalhe no versículo 13 aqui de 2 Samuel 7. Porque Deus continuou e disse: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então essa promessa de Deus a Davi dizia respeito a Salomão, mas não somente a Salomão, porque quando a gente olha para o versículo 13, não tem como isso ter se referido a Salomão. O que Deus disse no versículo 13? Que o trono seria estabelecido para sempre. A gente sabe muito bem, Salomão não está lá em Israel reinando até os dias de hoje. Salomão morreu, Salomão partiu. A promessa de Deus para Davi, ainda que num contexto diferente, ainda que em palavras diferentes, não deixou de ter o mesmo sentido daquilo que Deus havia dito centenas de anos atrás a Abraão. Deus estava prometendo para Davi que o povo de Deus jamais deixaria de ser governado, jamais deixaria de ter alguém para que sentasse no trono e reinasse e governasse aquele povo.
Esse governo seria eterno através de um descendente de Davi, que foi descendente de Abraão, viria aquele que reinaria para todo sempre, governaria para todo sempre ao povo de Deus. E o povo de Israel, nós sabemos, irmãos, viveu boa parte da sua vida sendo dominado por outros povos. Esse povo conhecia a revelação de Deus, conhecia essas promessas, eles criam nessas promessas, eles anseiavam por essas promessas, mas eles continuavam vivendo em um contexto de domínio. Quando uma nação deixava de dominá-los, outra os dominava, e assim foi desde a Babilônia até o período em que Mateus está aqui escrevendo o seu evangelho, dos babilônios até os romanos. O povo de Israel continuou sendo dominado e governado por outros povos. Eles se deparavam com essas promessas e eles criavam essa grande expectativa de ver cumprindo todas essas promessas que Deus fez a Abraão, a Davi, de que deles viria alguém, nasceria alguém que governaria sobre o povo de Deus, e esse governo seria para todo sempre. Por meio desse governo, todas as famílias seriam benditas, todas as nações seriam abençoadas. E os dias se passam, os anos se passam, Jesus vem, morre, ressuscita e vai embora. E o povo de Israel ainda, mesmo que tivessem visto em Jesus algo diferente, continuavam sendo dominados pelos romanos. Jesus nasceu, Jesus viveu, fez grandes coisas, mas morreu, ressuscitou, foi embora. E muitos o viram apenas como mais um menino, como mais uma criança, mais um profeta, mais uma pessoa que nasceu, passou por essa vida e se foi. Nada demais aconteceu. Meus irmãos, por que que Mateus começa o seu evangelho falando sobre nomes? Como nós aprendemos, porque o objetivo de Mateus era falar sobre a origem do menino Jesus. Sobre a origem de Jesus. Para quê? Para provar que Jesus não foi mais um menino, não foi mais um homem, não foi mais um profeta, não foi mais um ser humano, não foi um indivíduo normal e qualquer que passou sobre essa terra. Pelo contrário, Mateus, que está escrevendo a judeus, está aqui se apropriando daquilo que era relevante para os próprios judeus, genealogias, famílias, descendências, nomes como Abraão e Davi. Para quê? Para dizer a muitos judeus que souberam que Jesus veio a esse mundo, que viram Jesus fazendo várias coisas, mas não creram nele para que pudessem crer. O menino Jesus não foi alguém qualquer, mas ele foi o filho, o descendente de Abraão e Davi. Jesus, de fato, é o cumprimento daquelas promessas que Deus fez a Abraão e a Davi, depois de milhares de anos que se passaram. Ao provar que Jesus vinha da descendência de Davi e Abraão. Com isso, Mateus não apenas prova a origem de Jesus, não apenas liga Jesus a esses descendentes, não apenas aponta para o fato de que aquelas promessas diziam respeito ao próprio Jesus, mas de que, sendo provado que Jesus era descendente tanto de Davi quanto de Abraão, ele tinha por direito ser rei,
ser rei que governaria sobre o povo de Deus, de que ele finalmente era essa promessa, de que de fato Jesus veio e governou, e esse governo foi sem fim para todos sempre, porque Deus não estava falando de um governo, de um reinado, de uma salvação e uma libertação física meramente, passageira, mas espiritual e eterna, muito maior, muito melhor do que aquela que era física. O objetivo de Mateus é: Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi. Mas ele é o cumprimento. Ele é descendente de Davi, ele é descendente de Abraão. Ele é esse descendente que viria para abençoar todas as nações, para salvar não somente judeus que crescem em Jesus, mas inclusive gentios, aqueles que não eram do sangue da família de Abraão. Mateus vai dizer isso para provar que Jesus era de fato o rei que governou e continuaria governando sobre o seu povo. Portanto, irmãos, aqueles judeus dos dias de Mateus, nós nos dias de hoje, não podemos olhar para a história de Jesus como uma história qualquer, que se assemelha à minha e à sua. Jesus não foi como nós. Jesus não foi mais um, só mais um número. Ele é o cumprimento daquilo que Deus prometeu, começando em Gênesis 3:15, quando a gente fala sobre a entrada do pecado no mundo. Jesus veio, ele não foi alguém qualquer. Jesus, de fato, e Mateus prova isso. De fato, Jesus é o Salvador do mundo. E é óbvio que Mateus não vai fazer isso só nos primeiros 17 versículos do seu primeiro capítulo. Ele vai fazer isso durante todos os outros capítulos, durante todos os 28 capítulos de Mateus. Mateus vai provar, vai trazer evidências daquilo que Jesus fez, como prova que Jesus não foi mais um menino que nasceu, mas ele era o descendente de Abraão, de Davi, ele era o descendente, aquele que governaria eternamente para todos sempre, aquele que traria bênção, não só a judeus, mas a gentios. É isso que, dentre tantas coisas que a gente pode extrair desse texto, e é por isso que eu disse que, se Deus quiser, ano que vem a gente vai voltar aqui para ver se a gente extrai outras coisas importantes, tão preciosas. Mas era isso, dentre tantas coisas que Mateus queria que o seu público, aqueles judeus, entendessem a respeito de Jesus. Que o menino Jesus tinha origem e era descendente de Davi e de Abraão. Portanto, para nós encerrarmos, eu quero, obviamente, irmãos, aplicar apenas duas coisas importantes para nós. É que, em primeiro lugar, não importa quanto tempo passe, quanto tempo demore, não importa o que a mídia, o que o mundo, o que as pessoas, o que os cientistas, o que isso e aquilo outro possam afirmar a respeito de Cristo Jesus. Não importa aquilo que as pessoas fazem a respeito do nome de Jesus. Não importa o tanto que elas debochem, blasfemem o nome de Jesus, como infelizmente acontece numa festa da carne pagã, que infelizmente é da cultura nossa, o carnaval. Não importa aquilo que eles ali estão fazendo sobre a cruz de Jesus e sobre o próprio Jesus Cristo.
Não importa o que se possa dizer, Deus revelou de Gênesis a Apocalipse quem é Jesus. Não foi mais um homem, mas é o Salvador do mundo. E, portanto, irmãos, nós não precisamos jamais duvidar disso. Ainda que a gente seja exceção, ainda que a gente seja os quadrados, ainda que a gente seja os do celular no bolso, porque agora não é Bíblia mais debaixo do braço, né? É celular no bolso. Ainda que a gente seja os estranhos desse mundo, nós não podemos e não precisamos duvidar, mas crer. Porque a nossa fé não é cega. A nossa fé não é cega. Jesus é a luz do mundo. Os nossos olhos foram iluminados para enxergar quem é o menino Jesus. Não foi mais uma criança. É o Salvador do mundo. A nossa fé não é cega, meus irmãos, porque ainda que fé implique em crer naquilo que não se vê, a nossa fé pode ser apalpada, pode ser vista, porque Deus revelou para nós quem é Jesus. Porque, por exemplo, na passagem que nós estamos olhando, o próprio Mateus prova que Jesus é o Salvador do mundo. A nossa fé não é cega. Não é baseada em imaginação, não é baseada em conjecturas, não é baseada em ilusões, mas é algo concreto. Jesus pisou nessa terra, Ele andou por aqui. E nesse sentido a gente precisa, em segundo lugar, louvar e agradecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós estávamos cegos. Quem era Jesus? Mais um menino, mais uma criança. Viveu, morreu. Quando o Helder estava lendo aqui na liturgia o texto de João, isso me chamou a atenção. O Vitor também citou isso. E é pertinente a gente relembrar. Diz o texto que Deus se encarnou, se fez homem, veio a essa terra, pisou nessa terra, viveu entre homens, sentou com homens. Sabe quem Cristo é? É o nosso Criador, meus irmãos. É o nosso Pai, verdadeiro Pai. Deus te fez como você é, ou você é o que você é, porque Jesus, sendo Deus, foi quem te criou. E Ele esteve aqui. Imagina se Jesus estivesse nos nossos dias, e se Ele estivesse aqui nessa... Vamos pensar que nós não somos crentes. Então nós não estaríamos na igreja, mas nós estamos ali fora. Jesus estaria ali conosco, sentado ao nosso lado, o nosso Pai, aquele que nos criou. Mas por causa do pecado, você jamais sentiria e perceberia que estava diante de você e do seu lado o seu Criador, porque o pecado nos cega. Meus irmãos, isso é trágico, é terrível. O próprio Deus que criou isso que nós vivemos, todo o universo, pisou nessa terra, comeu com pessoas e eles não enxergaram que estava do lado deles o seu Criador. Mas Jesus trouxe luz para os nossos olhos. E a gente sabe que o menino Jesus não é alguém qualquer. Nós sabemos, meus irmãos, quem Jesus é. A sua origem. Nós temos provas de que Jesus é o Salvador do mundo. E um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Um dia, meus irmãos, a gente vai poder abraçar Jesus, o nosso Criador, aquele que morreu por nós, aquele que tem sustentado a nossa vida. Por isso a gente precisa louvar e agradecer pela salvação.
Porque aprove a Deus estender a salvação a todas as nações, a nós gentios. Provavelmente você não é descendente de Abraão e de Davi. Talvez você seja um gentio. Eu tenho uma certa descendência judia, né? Porque tem aí o Schwartz, tem o Carvalho, principalmente o Carvalho. Mas eu sou descendente de índio, sou descendente de português, sou descendente de alemão, sou descendente de judeu, e uma miscelânea toda. A gente precisa louvar e agradecer a Deus, porque sendo gentios, a salvação veio para nós. Por causa da promessa, por causa de Abraão, Davi e Jesus. Porque em Cristo, todos nós somos descendentes espirituais. Nos tornamos descendentes de Jesus. A gente precisa louvar e agradecer a Deus. E jamais duvidar, não importa a mentira, não importa o que vai acontecer, nem o que vai surgir. O menino Jesus é o Salvador do mundo. Vamos orar? Queria que você orasse agradecendo. Pela manhã agora, mais cedo, no café, nós oramos nesse sentido. Estamos quase encerrando o ano, irmãos. Mais um ano. Quanta coisa passamos, quanta coisas vivemos. Mas a gente tem que agradecer a Deus. Nós fomos abençoados nesse ano. Quantas coisas Deus fez por nós. Sejamos gratos, possamos louvar esse Deus.